Olá, povo de Deus, sexta-feira da 7ª semana do Tempo Comum, 25 de fevereiro de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Tiago 5, de 9 a 12, e Marcos 10, de 1 a 12. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Reparai que consideramos como bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes falar da perseverança de Jó e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu, pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo. Sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra forma de juramento. Antes que o vosso sim seja sim, o vosso não seja não. Então não estareis sujeitos a julgamento. O texto de hoje tem um tom de escatologia, o juiz está às portas, mas é bom contextualizar esse trecho da carta de Tiago para entendê-lo na sua íntegra. Na verdade, a perícope começa dizendo: irmãos, tende paciência até que venha o Senhor. Prestai atenção no lavrador, como espera com paciência até receber as primeiras chuvas e as tardias, com a esperança do valioso fruto da terra. Tende também vós paciência, fortalecei o ânimo, pois a chegada do Senhor está próxima. Creio que essa introdução dá um enquadramento melhor para entendermos o que temos hoje. A paciência até que venha o Senhor e a perseverança casam perfeitamente no espírito do texto, pois era comum no final do primeiro século que muitos se desencantassem com a espera prolongada da vinda do Senhor. Por isso, as bem-aventuranças dos perseverantes. Outra perspectiva do texto está na questão do juramento. Ora, entre os cristãos, a sinceridade deve ser tal que se torne inútil todo juramento. O juramento era procedimento legal e prática religiosa admitidos e respeitados. No fundo, oculta um resíduo de desconfiança da simples palavra humana e procura respaldá-la com uma instância superior. Não se deve meter Deus nisso, nem substituir seu nome com seus atributos ou símbolos. Havia o costume de juramentos em nome do trono, que é o céu, ou de Jerusalém. O sim e o não concentram as formas elementares da sentença, gramatical e lógica. Portanto, Tiago se refere ao processo jurídico da época. Por último, a afirmação eixo do texto é que o Senhor é rico em misericórdia e compassivo. Deus espera pacientemente o processo de provação que um fiel passa, como o exemplo dado por Jó. Porém, Tiago insiste que não se use o nome de Deus em vão em nenhum tipo de juramento. Essa alerta é importante e atual, pois nunca se usou tanto o nome de Deus em vão como em nossa sociedade. Marcos 10, de 1 a 12. Jesus foi para o território da Judéia do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. E Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu,
o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Esse é um tema que exige rigorosa contextualização, pois o que já se serviu desse texto para discursos moralistas nos tempos de hoje não é pouco. O exegeta Luiz Alonso Scheckel nos ajuda bem. A lei de Moisés tentava proteger os direitos da mulher, mas conservava ainda bastante vantagem ao homem. Percebe-se com clareza, lendo Deuteronômio, que a lei era parcial em favor do homem. Desconhecia-se a função do óvulo e se imaginava que o sêmen era o portador do novo ser. A lei do divórcio era uma concessão em regime de mesquinhez, que muitas vezes se interpretava com perigosa leviandade ao definir essa coisa vergonhosa de que fala a lei. Os fariseus querem pôr à prova Jesus num assunto tão central como o matrimônio. Apresentam a questão partindo da lei de Moisés, supondo que Jesus, mais do que propor uma interpretação alternativa, invalide a lei. Marcos imagina uma discussão pública na presença da multidão, visto que o matrimônio interessa a todos. Jesus aceita o desafio no terreno da Torá, tomando como base os livros do Deuteronômio e Gênesis. Contrapõe à lei de Moisés o projeto original de Deus presente em Gênesis, que busca a igualdade dos cônjuges, a entrega total e duradoura que unifica. Quando se diz que Deus uniu, o homem não separe, contrapõe-se Deus e o homem, expressando que a vontade de Deus é essa entrega total, é essa união duradoura. Ora, os discípulos, um tanto assustados em casa, tornam a pedir a Jesus que lhe explicasse mesmo o que é essa tal de igualdade entre homem e mulher. Jesus recusa ver o matrimônio a partir de permissões ou restrições legalistas. Ele reconduz o matrimônio ao seu sentido fundamental, aliança de amor e, como tal, abençoada por Deus e com vocação de eternidade. Diante desse princípio fundamental, marido e mulher são igualmente responsáveis por uma união que deve crescer sempre. E os dois se equiparam quanto aos direitos e deveres. Na sociedade atual, há toda uma legislação que regulamenta o divórcio e 3 quesitos sempre entram para análise: partilha dos bens, pensão alimentícia e guarda dos filhos. Houve muita facilitação para que o divórcio possa ser realizado mais rápido. De acordo com dados do IBGE, 1 em cada 4 casamentos se desfaz no país. Por ano, uma média de 100 mil pessoas se divorciam. Como diz Cláudia Sturari, claramente esse momento de decisão sobre o casamento é difícil e triste. É um luto relacionado ao amor, à paixão e uma rotina familiar que não existirá mais, pelo menos para aquele casal. No entanto, hoje retira-se um grande peso relacionado ao sentimento de culpa do casal quando se decide pelo divórcio. Em alusão ao passado não tão distante, essa decisão era vista na sociedade como um pecado e, principalmente, a mulher ficava mal falada, destruindo a reputação de toda a família. Portanto, o sentimento de culpa era inerente ao processo.
E diante deste cenário, podemos concluir que, apesar de o divórcio ser, sim, um momento triste, que atesta a falta de amor e a continuidade de uma união, vale ressaltar que estamos vivendo uma evolução no direito da família. E segundo Sturari, e temos visto que as decisões estão cada vez mais justas e mais humanas. Um beijo no seu coração.